diante do tema O Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. E tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, verso 14. A verdade prática. A ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é a obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Vejamos que a palavra-chave para este contexto é o corpo. A Bíblia israelita demonstra preferência por termos que ressalta a unidade. O corpo é a parte da pessoa completa, não um invólucro separado no Novo Testamento. Predomina a linguagem holisticamente antropológica, ou seja, não é alma no sentido grego dualista, mas vida. Temos assim a base aparece com um sentido múltiplos, ou seja, do corpo humano à carne como condição frágil. Isto encontramos em Êxodo e encontramos também em Salmos 73. Vamos ver que no Novo Testamento a diversidade termológica traduz a concepção específica soma, que vem do grego. É o corpo neutro, ou seja, usado para o corpo humano, corpo de Cristo, corpo da ressurreição. Ou seja, culturalmente, frente à modernidade e os desafios bióticos, a teologia bíblica propõe equilíbrio, nem idolatria do corpo, nem o seu desprezo, mas uma mordomia que cultiva saúde, serviço, dignidade e esperança. É um resumo panorâmico do contexto do que a lição 2 vai tratar esta manhã. Vamos aqui decorrer sobre a introdução. A introdução que é a resposta sobre nossa existência. Introdução. Há séculos, o relacionismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana segundo seus propagadores. Essas escolas de pensamento teriam suficientes respostas para o homem em sua busca de compreensão da realidade. Apesar disto, razão e ciência não conseguem desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Como resultado, o homem pós-moderno vive uma grande crise de identidade. Somente pela fé, por meio das Escrituras Sagradas, temos respostas sobre nossa constituição e existência. Ou seja, podemos compreender que a nossa origem no Criador, Gênesis capítulo de número 2, verso 7, vai decorrer sobre esta verdade. A Bíblia declara que o homem foi formado do pó da terra, isto é, e recebeu o sopro divino, fôlego de vida. Ou seja, a ciência explica elementos químicos do corpo, mas não explica a consciência e a vida em si, ou seja, a unidade tripartida do ser, ou seja, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, o homem é visto como corpo, alma e espírito, ou seja, a ciência estuda o corpo e mente, mas não define o espírito humano. A finalidade da existência, Eclesiastes capítulo 12, verso 13, vai explicar. As Escrituras respondem que o propósito do homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, mas logo a ciência pode descrever como vivemos, mas não porque existimos. Estas verdades fundamentadas para nós exercermos e também praticarmos a vontade do Criador, que segundo as Escrituras Sagradas, fomos criados e feitos como uma escultura única e maravilhosa. Vamos para o tópico primeiro, que vai começar a decorrer com estes elementos, ou seja,
a maravilhosa obra de Deus, do pó da terra, subtópico primeiro do tópico primeiro. Em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem do pó da terra. Gênesis capítulo 2, verso 7. Uma estrutura magnífica composta, segundo estimativa, por cerca de 37 trilhões de células, tecido, órgãos e sistemas, cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência, como o Criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, fez uma obra tão extraordinária, complexa e completa. Esse mistério só pode ser entendido pela fé, como tudo o mais que Deus criou no universo. Como compreendemos isso, que o ser humano ele possui uma capacidade única que também se liga e desenvolve como também um dos elementos em que o homem foi formado. Encontramos no solo os mesmos componentes que possui no corpo humano, porque nós fomos feitos com pó, fomos feitos com barro, e os mesmos componentes que possui no solo possuímos em nossos corpos, ou seja, minerais nos solos também possuem minerais no corpo humano. Encontramos alguns elementos minerais do solo que encontramos no corpo humano, como o cálcio, gesso e argila. Podemos encontrar isso no homem, cálcio, ossos, dentes, coagulação sanguínea. Encontramos também fósforos, fosfatos minerais, também encontramos fósforos no corpo humano, DNA, RNA, ATP, ossos. Encontramos também ferro, óxidos de ferro, hematita, magnetita. Encontramos esses ferros no solo minerais, também encontramos minerais desse mesmo tipo no corpo humano, como hemoglobina e músculos. Encontramos também magnésio no solo, também encontramos lá dolomita, minerais argilosos, também encontramos esses mesmos magnésios no corpo humano, como enzimas, músculos e ossos. Encontramos potássios no solo mineral, como silicatos de potássio. Encontramos esse mesmo elementos no corpo humano. Potássios, fluidos celulares e nervos. Estes elementos que compõem, que também têm a mesma substância no solo mineral, também encontramos no corpo humano, porque isto é uma prova de que nós realmente temos esta criação na nossa essência, do pó da terra, no mesmo solo que tem e compõe esses minerais, encontramos esses mesmos minerais no corpo humano. Vamos para o subtópico. Deus, o autor da vida. De uma das costelas de Adão, formou Deus a mãe de todos os viventes, Eva, em um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distinto em anatomia, fisiologia e genética, em relação de como os descendentes dos primeiros pais são formados no ventre materno. As Escrituras mostram que, assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas. Salmo 139 e Jeremias também, capítulo 1, verso 5. Encontramos esta verdade preeminente, existencial, que Deus é o autor da vida. Deus é o criador direto do ser humano. Isso significa que a vida não surgiu do acaso, mas de uma ação consciente pessoal do Criador. A mulher criada da costela do homem, a mulher foi formada do lado do homem, revelando a unidade de essência e igualdade de valor. O Criador estabeleceu distinções fisiológicas genéticas necessárias à reprodução e à diversidades. Apesar dessas diferenças, ambos são igualmente a imagem e semelhança de Deus. A vida em qualquer forma humana é dádiva divina. Isso fundamenta a dignidade e a igualdade de todos diante de Deus, ou seja, Deus é o autor
da vida. Subtópico 3, a individualizada formação integral. Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano, conforme ocorre o ato de procriação que ele mesmo estabeleceu pela união íntima de homem e mulher, macho e fêmea. As Escrituras falam claramente da existência de vida humana completa, corpo, alma e espírito. Ainda no ventre, isso ressalta a grande perversidade do aborto e aponta para o sublime valor da maternidade, que deve ser cercada de cuidados e proteção, e conduzida em temor, amor e devoção. Uma boa nutrição física, afetiva e espiritual deve começar desde o início da gestação. Isto é, encontramos essa individualizada formação integral do feto no ventre de uma grávida. E esta formação integral pelo Criador, a Bíblia mostra que o ser humano é constituído de corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 23. Vamos encontrar que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, essa unidade não é fruto de acaso, mas de resultado da ação direta de Deus desde a concepção. Salmo 139, verso 13 ao 16. O valor da vida desde o ventre. Jeremias capítulo 1, verso 5, mostra que Deus já conhecia o profeta antes de seu nascimento. Isto revela o propósito. A vida é reconhecida como pessoal e plena ainda ao útero materno. O aborto interrompe essa obra divina, atentado contra a dignidade criada por Deus. A maternidade, como vocação sublime, a gestação não é apenas biológica, mas uma cooperação direta com o ato do Criador de Deus. A mãe participa do mistério da vida, sendo instrumento do autor da existência. A maternidade é honrada nas Escrituras, Gênesis capítulo 3, verso 20, João capítulo 16, verso 21, como bênção e responsabilidade, ou seja, este é o modelo. Na Hipnose 1, Deus, como sabedoria e poder, criou o corpo humano de forma extraordinária e única. Isto é, a lição ela é bem clara e concisa nos argumentos. Vamos para o tópico 2. O corpo e a glória de Deus. O divino tecelão. A linguagem poética da vida descreve a ação divina na formação do corpo humano no ventre materno, apresentando Deus como o tecelão. A Bíblia, na versão tradução brasileira TB, usa a expressão primorosamente tecido, adjetivando a ação divina descrita nos versículos 13 e 15. Embora a Bíblia não dependa de confirmação, é relevante considerar que a ciência reconhece a formação dos órgãos e sistemas do corpo humano, exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. Isto é, o divino tecelão, a Bíblia e a ciência. Vamos encontrar essas referências como acontece entre tecido, isto é, a formação celular. Salmo 139, Davi declara que Deus o entreteceu no ventre, termo que remete ao trabalho do costurar ou entrelaçar fibras. Deus é quem rege toda a formação do embrião. A ciência, a embriologia, descreve o desenvolvimento inicial como multiplicação celular, onde células se diferenciam e tecem os tecidos corporais. Os meus ossos não te foram encobertos, e o esqueleto em formação. Isso está lá em Salmos 139. Davi fala do surgimento dos ossos no lugar oculto do ventre. A ciência tenta explicar
O esqueleto começa a se formar por volta das 7 semanas de gestação, a partir de cartilagem que depois se ossifica entre tecido nas profundezas da terra e o organoses. Salmo 139, a expressão poética sugere mistério e profundidade no processo oculto da vida e informação. A ciência células especializadas formam tecidos, órgãos e sistemas nervoso, cardiovascular, digestório e etc. Este é o processo em que os tecidos se unem e assim Deus rege toda esta formação no ventre materno. Vamos para o subtópico 2: entendimento e também louvor, ou a compreensão da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano liberta-nos de toda especulação e dúvida e produz um sentimento de gratidão e louvor. Davi declarou: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Salmo 139, verso 14. Nos mesmo versículo, o salmista usa a expressão a minha alma o sabe muito bem, demonstrando como a verdadeira fé produz entendimento e percepção espiritual corretos, gerando quietude interior. Quando o homem não se reconhece como obra do Criador, vive inquieto em busca de explicações sobre si mesmo e se torna vítima dos mais variados enganos, como a teoria evolucionista não glorifica a Deus e se perde em um mundo de idolatria e depravação. Romanos capítulo 1, verso 18. Encontramos este contraste entre o entendimento e o louvor, ou seja, o homem que reconhece que é um ser criado, é uma criação divina, a compreensão entende que foi formado de modo terrível e maravilhoso, Salmo 139, verso 14, e maravilhoso, com o propósito e dignidade. A atitude vive em gratidão, adoração a Deus, reconhecendo a sua soberania e cuidados. Isso traz a consequência, desenvolve a identidade firme, segurança espiritual e direcionamento ético. Agora, o homem que rejeita a criação divina abraça teorias vazias, ou seja, com a compreensão disto, crê ser fruto do acaso de processos cegos e impessoais, como o evolucionismo naturalista. Isso traz uma atitude vive sem referência absoluta, buscando sentido em filosofias humanas que traz consequências a si, torna-se vítima de enganos, cultiva a idolatria e se entrega à depravação moral. Isso é bem claro. Entramos agora no terceiro subtópico, o perigo dos extremos, ou seja, desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre dois extremos sobre o valor e a importância do corpo. De um lado, correntes de pensamento como o maniqueísmo, que traz o platonismo e o gnosticismo, espalharam ideias que viam a matéria da forma negativa, considerando o corpo algo essencialmente mau. De outro lado, havia o culto ao belo, como na Grécia Antiga, o desequilíbrio permanece, vícios e automutilações e outras atitudes extravagantes deformam e desonram o corpo. Por outro lado, há um narcisismo moderno, mercado pela supervalorização do corpo e entretenimento da alma e do espírito. A idolatria do eu leva à prática excessiva de selfies, publicações de si mesmo em redes sociais, cuidados estéticos, cosméticos e físicos em excesso. Cuidar do corpo é importante, mas sem exagero. O cristão deve ser equilibrado em tudo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Encontramos esses perigos nos extremos, ou seja, traz consigo narcisismo, exaltação da aparência, culto ao eu, idolatria da imagem, vazio existencial. Isso traz um contraste bíblico. O corpo é templo do espírito.
maniqueísmo, o corpo é mau, prisão da alma. E isso traz um resultado de ascetismo ou rejeição da vida física. Em contraste bíblico, o corpo é a criação divina. Gênesis capítulo 2, verso 7. O platonismo, o corpo é a prisão da alma, a desvalorização do corpo em favor do espiritual. Isso traz um contraste, glorificar a Deus no corpo. Romanos capítulo 12, verso 1. O gnosticismo, matéria impura, corpo desprezado ou entregue ao prazer, ascetismo radical ou libertinagem, e o contraste ao corpo é parte da vida redimida em Cristo. Vamos agora para entrar para os princípios ou regras. Princípios ou regras. Quando falamos em corpo, temos a tendência de logo pensar em regras, mas o viver cristão moderado consiste, acima de tudo, na observância dos princípios bíblicos. Um deles é fazer tudo para a glória de Deus, aplicável às práticas mais simples de nosso cotidiano. É um parâmetro espiritual mais eficaz nas regras rígidas e inflexíveis que pode nos levar ao legalismo. Devemos sempre refletir o que fazemos com o nosso corpo. Glorifica a Deus ou visa agradar a nós mesmos? E isso é muito importante, de suma importância, entendermos os princípios ou regras, o que fazemos com o nosso corpo glorifica a Deus ou visa agradar a nós mesmos? Isto é uma pergunta para nós refletirmos. O excesso alimentar, glutonaria, causa doenças físicas, obesidade, diabetes, pressão alta e mostra a falta de domínio próprio. Dietas destrutivas extremas, culto ao corpo, o que pode levar à idolatria da estética, em vez da saúde equilibrada, o uso de substâncias nocivas, bebidas alcoólicas, em excesso, alimentos que deterioram o corpo, ou seja, que traz consequências maléficas para o nosso corpo. Isso é ao extremo. A pornografia destrói a pureza, alimenta fantasias doentias e escraviza o coração. Mateus capítulo 5, verso 28 vai declarar de uma forma concisa sobre isso. Promiscuidade desvirtua o propósito do corpo como templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18 ao 20. Tempo exagerado em celulares, computadores, rouba tempo de devoção, família e descanso, ou seja, os exageros, os extremos, traz consequências severas e muito sérias para nós e para o nosso corpo. A hipnose 2, o corpo humano glorifica a Deus por sua formação admirável, devendo ser cuidado com equilíbrio e usado segundo os princípios bíblicos, com equilíbrio e usado com princípios bíblicos. Vamos para o tópico 3, o corpo e a coletividade, a prática relacional, ou seja, a prática relacional. Deus nos fez seres relacionais, gregórios, sociáveis. Isso está explícito na ordem de procriação e enchimento da terra. Por isso temos as necessidades e deveres que vão além de nossa individualidade. Não fomos criados para viver isolados social ou afetivamente, embora os recursos digitais tragam muitas comodidades para o homem moderno. O contato físico continua sendo essencial para a vida humana. A troca de afetos por meio de expressões corporais não é substituída pela frieza da tecnologia. Tiago qualifica a verdadeira religião e a fé viva por práticas relacionais reais que exigem o envolvimento do corpo. Como está a nossa comunhão? Isto é uma prática relacional, ou seja, a natureza relacional do ser humano. Deus criou o homem e a mulher para conviverem em complementaridade e parceria. Gênesis capítulo 2, verso 18. Vamos encontrar que a comunhão como expressão de amor divino, Jesus ensinou que amar ao próximo é extensão do amor a
Deus. Isto é uma comunhão, uma expressão, uma atividade. A afetividade como reguladora de conflitos e vínculos, relações afetivas fortalecidas evitam isolamento, ansiedade e depressão. O desenvolvimento integral do ser humano, a afetividade e a comunhão não se limitam ao social, mas integram o corpo, a alma e o espírito. Isto é uma observância para nós compreendermos a prática congregacional. O corpo é o elemento fundamental do culto ao divino. As Escrituras nos advertem da necessidade da reunião coletiva, da vida congregacional. Muitos têm sido seduzidos e enganados pelos falsos discursos do que criticam a igreja como instituição, sugerindo o cultivo de uma fé individual ou meramente virtual. Sejamos sábios e prudentes. O movimento dos desigrejados é antibíblicos e altamente prejudicial à verdadeira vida cristã. Ou seja, encontramos essas práticas e esse contraste congregacional e os congregados e desigrejados. Os congregados frequentam a igreja, estudam a palavra, fortalecem a fé em comunidade. Agora, os desigrejados, isolados ou até tendem a enfraquecer, compreensão da palavra é parcial e a prática espiritual é irregular. E agora, os benefícios de ser congregados: participam de louvor coletivo, oração e celebração, corpo e espírito expresso a devoção. E os desigrejados, isto é, tende a reduzir a adoração a práticas individuais superficiais, muitas das vezes sem profundidade. E os congregados, corpo, alma e espírito, são nutridos pelo convívio, disciplina espiritual e prática do amor. E os desigrejados, o corpo pode se cansar, a alma se enfraquecer e espírito se alienar devido à ausência de orientação, apoio, compromisso coletivo. Isto é, para nós compreendermos essas consequências que traz consigo os desigrejados e os congregacionais. Terceiro subtópico: tecnologia e culto. O corpo precisa não apenas estar presente no templo, mas se envolver-se diretamente com o culto, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Enfatizo o aspecto corporal intenso de adoração. Deus quer a expressão de todo o nosso corpo em louvor ao seu nome. Os recursos tecnológicos da atualidade, como drones, telões, celulares e tablets, são muito úteis, mas se usados sem moderação, pode nos distrair ou deixar inertes no culto. Até a educação secular já reconhece os prejuízos desse exagero tecnológico, isto é, a tecnologia e culto. Podemos debater sobre isto? Podemos refletir sobre isto? Quais são as vantagens da tecnologia do culto? Acesso remoto, estudos, edificação, multiplicações de recursos, flexibilidade. E as desvantagens da tecnologia no culto? Passividade, fragmentação da atenção, perda de comunhão, superficialidade espiritual, o equilíbrio que é mais recomendado. Combinar a presença física no templo com o uso consciente da tecnologia como recurso de edificação, nunca substituindo a comunhão real. Temos que ter este entendimento. A hipnose 3. O corpo deve ser instrumento de comunhão e adoração coletiva, valorizando os relacionamentos e o culto presencial. Vamos para a conclusão. A verdadeira adoração ao Criador abrange a integralidade de nosso ser, o que inclui todo o nosso corpo. Reconhecer-se como obra das mãos de Deus leva-nos a nos render à sua soberania e permanecer confiando em seu eterno poder, que saibamos possuir nosso corpo em santificação e honra. Quero agradecer você por ter me acompanhado até aqui. Quero
que Deus possa te abençoar com este enriquecimento desta lição tão maravilhosa e profunda. Deus te abençoe e te aguardo na próxima aula.